o povo já saiu, né? Eu vou começar aqui então, queridas. Agora nós vamos entrar nas mulheres que saíram do deserto, as mulheres que saíram do Egito e que passaram pelo deserto. Então, amadas, a história está lá em Êxodo capítulo 25. Nós terminamos o livro de Êxodo com esta história nós vamos falar de todas as mulheres que passaram pelo deserto, certo? Eu quero falar especificamente de algo aqui que tocou muito forte no meu coração, né? Eu já ministrei essa palavra, mas hoje eu vou deixar aqui gravada para vocês. Então, o povo saiu saiu da escravidão, o povo estava escravo por 400 anos, Faraó oprimindo. O Senhor mandou 10 pragas, né, para que Faraó acordasse e liberasse o povo. E o povo viu tudo isso acontecer, Moisés liderando, Moisés indo negociar com o Faraó, falar: olha, o Senhor me pediu para que o povo fosse o adorar lá no deserto. E Faraó é intransigente. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Olha que interessante, né? Quando Deus quer mostrar os seus sinais, as suas maravilhas, às vezes ele aperta de um lado, né? Para que você possa entender o que vai acontecer depois. Só depois que você passa pela prova e que você tem a vitória, é que você vai entender o que aconteceu com você lá atrás. Não é interessante isso? É por isso que a gente sempre costuma ter uma frase clichê no mundo evangélico que diz que se você quer vitória, como é que é? Depois da luta tem a vitória, né? Então, é lógico, não existe vitória sem luta, né? Isso é óbvio. Se você quer ter vitória em alguma área da tua vida, precisa ter uma luta. Então, o Senhor preparou essa luta para glorificar o nome dele. Quantas coisas aconteceram ali para a saída desse povo, né? O Senhor, ele primeiro mandou as pragas eram para mostrar, vieram, né, para mostrar para o povo egípcio que o nosso Deus era muito mais poderoso do que os deuses deles. A praga das trevas, eles adoravam o Deus Sol, eles chamavam de Ra, né? O Deus Sol, para eles era tudo. Quando vinha trevas, eles tinham medo da escuridão, né? E Deus trouxe densas trevas, diz que podia se apalpar as trevas. Então, a praga dos gafanhotos, a praga das moscas, né? A praga das rãs. Então, todos esses seres, eles adoram até hoje. Eles não matam animais lá, porque eles adoram os animais, enfim. Então, era um povo idólatra, um povo que não conhecia Deus, e Deus mostrou o seu poder. Eu creio que naquela época no Egito, muitas pessoas se converteram ao Deus de Israel, né? Então, Deus fez milagres, sinais e maravilhas. O povo sai, e quando chega no deserto, o Senhor começa a trabalhar na vida daquele povo. O povo, quando chega no deserto, eles foram, lembre-se que eles saíram, se você lê do capítulo 12, Deus fala para eles saírem correndo do Egito. Ele falou assim: amanhã eu vou mandar a última praga, que é a praga dos primogênitos. Eu vou matar todos os primogênitos, mas você vai matar um cordeiro aqui, vai pegar o sangue desse cordeiro, passar nos umbrais das suas portas. E aí o anjo da morte vai passar, e quando ele vê que o sangue está aspergido na porta da sua casa, ele não vai matar os seus primogênitos. Olha como isso se aplica na nossa vida hoje. Jesus, que é o Cordeiro Santo de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor, quando nós o seguimos, quando nós os convertemos verdadeiramente, o sangue dele é passado na nossa testa, o sangue dele é passado sobre nós. E quando vem o anjo da morte, né? A morte não tem mais poder sobre nós temos vida eterna. Nós temos os sinais, e o selo do Senhor é o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos uma garantia até a volta de Jesus Cristo. Nós temos uma garantia até nós fecharmos os olhos nessa terra, de que nós teremos vida eterna com o Senhor. Isso é lindo demais. Toda essa história você pode ler desde o comecinho do livro de Êxodo. E essa história específica que eu falei, que é a Páscoa dos judeus, que eles celebram até hoje, de comer o cordeiro, ervas finas, ervas amargas, desculpa. Essa Páscoa está lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Então você vai ler, vai entender. Por que eu estou contextualizando vocês? Porque hoje eu vou falar das mulheres e dos homens também, do povo, mas especificamente sobre mulheres, que viram todos esses sinais, que viram todas essas maravilhas.
E quando chegou no deserto, Deus, porque eles saíram apressadamente, saíram só com um pedaço de pão e água, né? Então é por fé. Quando Deus te chama, Ele quer que você deixe tudo para trás. Então, com um pouco de pão e água, eles foram para o deserto, atravessaram o Mar Vermelho, o mar se abriu, eles atravessaram a seco, depois o mar se fechou sobre todos os inimigos atrás dele. Isso é lindo, isso simboliza o nosso batismo, né? Quando nós entramos para o reino de Deus, quando nós realmente fazemos uma aliança com o Senhor, nós saímos da escravidão do pecado, das garras do inferno, e o Senhor, Ele afoga no fundo do mar todos os nossos pecados, todos os nossos inimigos, o diabo e seus demônios ficam todos ali no fundo do mar. E o principal de tudo, que é a nossa legalidade para o diabo, que são nossos pecados, eles ficam no fundo do mar. Então nós passamos para uma nova vida. Só que chega nessa nova vida, começam também as provas. Tudo nós temos que conquistar por fé. Né? Tudo agora na vida de uma pessoa que entrega sua vida para Jesus é conquistado por fé, é na base da oração. Então o Senhor, Ele vai proporcionar ambientes, né, para testar nossa fé, para provar nossa fé e para nos abençoar, para mostrar os seus sinais e as suas maravilhas. Isso não é lindo, gente? Maravilhoso. Quando a gente lê a palavra, a gente entende o que Deus está fazendo com a gente. Então tem muita luta na nossa vida, que a gente tem que glorificar o Senhor. A Bíblia nos ensina que nós temos que nos alegrar e bendizer ao Senhor em todo o tempo. Porque depois dessa luta, depois dessa prova da nossa fé, nós vamos obter tantas vitórias, tantas coisas maravilhosas. Chegaram no deserto com fome, quero comida. Deus abre os céus e começa a mandar o maná todos os dias, né? O maná que tinha gosto de mel, que era um fruto que vinha da terra, que brotava todas as manhãs e o povo se alimentava. Né? E também Deus abriu a rocha, Moisés feriu a rocha e da rocha saía água para o povo beber no meio de um deserto. É tremendo, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Então o povo, presta bem atenção, o povo tinha visto tudo isso, inclusive as mulheres. E aí lá no capítulo 25, o povo tinha dado as leis já, Deus já tinha dado as leis para o seu povo. No capítulo 20, Moisés sobe para o monte, né? Sobe para o monte. E aí, por 40 dias ele fica ali, e Deus dando as leis. O povo não tinha lei, o povo não sabia o que era pecado, o que desagradava a Deus. Então Deus começa a se revelar para o seu povo. Olha, eu estou trazendo vocês porque eu quero glorificar o meu nome na vida de vocês. E assim Ele faz conosco também. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês tudo aquilo que desagrada o meu coração. Tudo aquilo que vocês têm feito que desagrada o meu coração. Então deu leis para os povos. Para o seu povo. E a lei que Deus deu para o seu povo diferenciou o povo dos povos ao redor. Isso tudo você vai lá buscar no meu canal, lá no livro de Êxodo. Em cada mulher eu vou falando um pouco da história, um pouco das leis, e você vai entender melhor. Então, ele deu as leis para o seu povo, e aí, primeiro ele ensinou para o povo o que era pecado. Não matar, roubar, cobiçar, né? Desonrar pai e mãe, tudo isso era pecado. Então Deus revela o pecado, aquilo que o desagrada. E depois Deus chama o povo, porque Deus quer agora se revelar como a salvação. Então Deus fala, eu vou construir um tabernáculo. Eu vou construir um tabernáculo para habitar no meio de vocês. E vocês vão se chegar a mim através de sacrifícios, de ofertas, né? E eu fiz uma anotação aqui, eu estava pesquisando, olha que interessante, nós vamos falar hoje de ofertas, não ofertas de dinheiro, mas nós vamos falar sobre generosidade, que é algo poderoso, é uma arma que Deus tem na mão, que vai abrir portas para as nossas vidas, portas sobrenaturais. Então, antes de falar sobre isso, eu fiz umas anotações, eu pesquiso muito, né? E eu estava pesquisando, e você sabia que a Bíblia cita o verbo crer, né? Fala sobre crença 270 vezes, porque Deus quer te ensinar a crer. A Bíblia fala, ela cita o verbo orar 371 vezes, porque Deus quer te ensinar a orar. A Bíblia fala, ela cita o verbo amar 714 vezes, que Deus quer te ensinar a amar. Agora, o verbo mais citado em toda a Bíblia ele cita 2.100
162 vezes o verbo doar. Porque Deus quer te ensinar a ser generoso. Sabe por quê? Porque Ele é a pessoa, é o ser, é Deus. Deus é o mais generoso de todos. E Ele ensinou essa generosidade se doando por nós. Ele enviou seu único filho para morrer aquela morte horrorosa para nos dar salvação. Não é tremendo isso, queridos? Então, Deus é a pessoa mais generosa que existe. E interessante que Ele te fez a imagem e semelhança dele. Amém, queridos? Amém. Então, se você é a imagem e semelhança de Deus, você também tem que ser generosa. Você também, Deus quer te ensinar a ser generosa, porque a generosidade vai abrir portas sobrenaturais na tua vida. Amém? Então vamos lá ver no Êxodo capítulo 25, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. E aí ele começa a falar, esta é a oferta. Então ele está pedindo o que para o povo? Uma oferta. Agora, interessante, olha só a oferta que ele pede. Um povo que saiu presta atenção, um povo que saiu da escravidão, eles não tinham absolutamente nada. Presta atenção no que eu vou falar. Então, supostamente, eles não teriam o que ofertar, né? Porque saíram do deserto com uma mão na frente e outra atrás, né? Supostamente. Mas calma lá. Então, eles saíram do deserto com pão e água só. E aí Deus fala, eu quero uma oferta de vocês. E esta oferta, ele não pediu pouca coisa não. É Deus pedindo para eles, queridos. Presta atenção. Deus pede ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiros, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para luz, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático e tal. Ele começa a pedir coisas aqui caras, muito caras. Deus é o dono do ouro e da prata. Amém? E a coisa mais cara que ele deu para nós foi a sua vida em troca da nossa. Presta atenção. Então ele pede coisas caras para o povo. E aqui no versículo 8 ele diz assim, e me farão, tem um propósito essa oferta, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Um santuário para que eu habite no meio deles. De onde vieram todas essas coisas? De onde veio tudo isso, né? Que Deus pediu para o povo. Meu Deus, aonde eles arrumaram ouro, prata, estofo, carmesim e tal, e tecidos e blá, 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 blá. De onde ele tirou isso tudo? Se você voltar lá para o Êxodo, capítulo 12, quer ver? Eu anotei aqui. Êxodo, capítulo 11. No 11 e no 12, né? Que eu estava contando a história aqui para vocês. Quando Deus chama o povo para a libertação, lá no versículo 11, no capítulo 11 de Êxodo, a partir do versículo 1, diz assim, e disse o Senhor a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. É a praga dos primogênitos, né? Que é a morte dos primogênitos. Depois vos deixarei ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Então ele fala, sai correndo, vai embora. Foge, porque no dia seguinte, Faraó, Deus já sabia que Faraó ia liberar, ia falar, pelo amor de Deus, some daqui, vai embora vocês com esse povo aqui, né? Porque perdeu o filho. Mas Deus sabia que Faraó ia se arrepender e ia correr atrás deles. Então falou, vai embora. Porque com a nossa vida é assim também, queridos. A gente sai das trevas, mas o diabo está sempre no nosso encalço, sempre querendo nos pegar. Então ele fala, versículo 2, fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha, joias de prata, joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem, Moisés, era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. E aí ele começa a falar aqui no capítulo 12, né, sobre a Páscoa, sobre o que eles tinham que fazer, sobre as instruções para a Páscoa. No versículo 35 do capítulo 12 diz assim, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios,
e esses lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Olha como Deus é poderoso. Eu começo a falar, eu me arrepio todo, eu sinto a presença de Deus. Olha só como Deus é maravilhoso. Aquele povo ficou 400 anos escravos de Faraó. E saíram lá, eles iam sair de mãos vazias. Eles iam sair com uma mão na frente, mas Deus, ele não deixa. Deus te ama. Deus ama a sua criação e Ele ama os seus filhos. Você acha que Deus ia permitir que o povo, ia levar o povo dele para o deserto com uma mão na frente e outra atrás? Jamais! Então Ele deu despojo. Despojo. Eles ganharam aquilo que eles jamais sonhavam que iam ganhar. Eles saíram de lá tão ricos, tão ricos, tão ricos, que eles não tinham onde carregar as coisas. De tanta coisa que o povo deu. E sabe por que que o povo deu? Olha como é que Deus trabalha. O povo não aguentava mais aquelas pragas, queridos. O povo já estava por aqui de tanta praga. Falou, vai embora, pelo amor de Deus. Vocês querem outro? Leva tudo. Tchau. Some daqui. E o povo saiu de lá rico. Olha como Deus faz com a gente. Então você está passando por uma luta, a tua luta parece grande, a tua luta parece assim, sobrenatural. Começa a se alegrar que há despojo para a tua vida. Amém. Há despojo para a tua vida. É só você confiar no Senhor. Ele está te tirando de um lugar para te levar para um lugar muito melhor. Ele está tirando de uma condição para levar você para uma condição muito melhor. E aquele povo começou, saiu de lá rico, riquíssimo. Quando chega no deserto, né, que Deus pede a oferta, essas mulheres, esses homens deram um show de generosidade. Por quê? Porque eles estavam gratos, eles estavam maravilhados com tudo que Deus fez na vida deles. Eles estavam maravilhados porque, primeiro, Deus os protegeu das pragas, das 10 pragas. Deus poupou a vida dos seus primogênitos. Eu fiz até uma anotação aqui. Deus abriu o Mar Vermelho para que eles escapassem do exército. Depois fechou e matou o exército que queria os matar, né? Deus libertou eles da escravidão do Egito. Deus deu a provisão, o maná, a água. Então, imagina o coração desse povo como estava grato. Hoje eu não vou falar das murmurações. É lógico que depois o povo murmurou. E aquele povo que murmurou morreu ali no deserto, né? Mas eu estou falando desse primeiro momento. A gratidão no coração. A generosidade. E olha só, vai lá para o capítulo 36 de Êxodo, que aconteceu algo maravilhoso ali também, né? Quando Deus pede essa oferta, algo que eu fiquei assim, uau, né? Êxodo 36, versículo 4, diz assim, então vieram todos os sábios, porque Deus, ele vai dando instruções, né? Do 25 até o 36, ele vai dando instruções, e Deus levanta, se você ler a história, Deus ele dá sabedoria para artesãos, para que eles façam os objetos do tabernáculo. Ele deu criatividade, deu inteligência, deu habilidade, ele capacitou as pessoas para eles fazerem. E o tabernáculo era algo lindo. E aí, no versículo 4, ele diz assim, então vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um com a obra que fazia, e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então Moisés deu uma ordem e proclamou por todo o arraial, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim foi o povo proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Oh, aleluia, né? Interessante, né? Interessante isso. Compara hoje com a igreja, né? As pessoas hoje vão fazer obra de Deus e todo mundo reclama que eles ficam 10 horas pedindo dinheiro, pedindo oferta. Eu não vou naquela igreja mais porque eles fazem uma pregação sobre oferta. Sabe por quê, queridos? Porque nós vivemos hoje num mundo egoísta. Vivemos num mundo... Nós somos egoístas. Nós nascemos egoístas. Vai dizer que não. Eu já contei a história do bebezinho, né? O bebezinho só quer pra ele. É meu, é meu, é meu. A criança, até ela aprender,
quando ela nasce, é tudo dela. E ela não sabe dividir. Ela só vai aprender a dividir à medida que ela for crescendo e o pai e a mãe forem ensinando. Nós nascemos egoístas e o egoísmo vai piorando a cada dia mais. E chega num ponto, ou chegou nesse ponto que nós estamos hoje. A gente só pensa no nosso bem-estar. Quando nós vamos à casa do Senhor, nós vamos pensando em alimentar, nos alimentar. A gente não vai lá pensando em ofertar ao Senhor, em ofertar nossa vida, a nossa adoração, o nosso louvor. Tanto é que tem gente que chega lá para a igreja, depois do louvor, não aguento aquele barulho, eu vou só para ouvir a palavra. Não estou falando uma mentira, porque isso eu sirvo a Deus há mais de 20 anos. Nasci na igreja, a gente sabe como é. E eu que estou ali no louvor, que eu fico ali em cima vendo tudo do começo ao fim, eu vejo que a igreja só enche na hora da palavra. Quando começa o culto, são poucas pessoas que estão ali. São poucas pessoas que chegam antes para arrumar um lugar, quer sentar na frente e quer louvar e adorar. E a gente vê que durante o louvor, porque o louvor é uma oferta que você faz a Deus, meu amado. É uma oferta. Você está ofertando a Deus a sua vida, a sua gratidão. Porque você está viva, porque você tem saúde, ou então louvando e adorando a Deus por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode oferecer para você, né? Então, ficam se cumprimentando, dando risada, e vai para lá e vem para cá, e o louvor lá acontecendo, né? O povo adorando, e tem gente que vai lá no outro irmão que tá lá, né? Ali, oi, irmão, pai do Senhor, pai, dá um abraço, quer dizer, corta tudo. Corta aquela comunhão, aquela presença. A gente vê uma festa na igreja na hora do louvor. Parece que a gente canta uma musiquinha só para o povo chegar, né? Vamos fazer um lobby aqui para o povo vir. Então vamos cantar. Vamos cantar. Qual é a música do dia hoje? Nós vamos cantar. Não, queridos. Louvor é um tempo que você oferta ao Senhor. Você vê que a maior parte do culto é louvor e oferta. E aí depois vem a palavra. A palavra é o bônus. Primeiro você tem que ofertar ao Senhor. Como eu falei para você, 2.100 e poucas coisas, falando em ofertar, em se doar, em doar, em entregar. Então o louvor é uma oferta. É uma oferta ao Senhor. Então, queridos, quando vocês forem para a igreja, quando vocês forem numa reunião, venham com esse propósito de adorar. Por que eu tô falando isso? Porque a gente é egoísta, a gente só pensa no nosso umbigo. Eu preciso de uma palavra, eu preciso saber o que Deus vai falar para mim. E tem gente que só procura igreja para receber profecia. Porque precisa saber o futuro. Saber o que Deus tem. Cuidado, amados, cuidado com as profecias. Cuidado, hoje em dia, meu Deus do céu, tem muito falso profeta. Muito. Não tô dizendo que são todos, não. Mas o próprio apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que julgar as profecias. Se elas são de Deus. Se for de Deus, vai se cumprir. Não fica preso nisso. Tem gente que sai do horóscopo e vem para a igreja e continua no horóscopo gospel. Perguntando pro pastor, por mim aí, pastor. Aí o pastor tem que adivinhar o problema dela. Tem que ter uma bola de cristal para ver o que ela está passando e falar tudo o que ela tem que fazer. Misericórdia, queridos. Cuidado com isso. Cuidado. Em nome de Jesus. Hoje em dia está muito perigoso. A gente está vivendo tempos muito difíceis. É lógico que Deus fala, Deus usa seus profetas. Deus já falou comigo várias vezes. Eu conto uma que eu estava aqui nesse sofá orando e clamando a Deus quando a gente quebrou, uma situação financeira muito difícil, a gente tinha dinheiro para nada. E eu olhava para o céu e falava, Deus, eu tô sozinha, Senhor, e agora? Porque nem meu marido era convertido ainda. E aí eu acabei de orar e chorar na presença do Senhor. Aquele momento desesperador, né? Que você tá arrancando os cabelos ali. Ai, meu Deus, cadê o Senhor? O Senhor me abandonou. Jesus, por favor, fala alguma coisa. Me fala alguma coisa, eu preciso ouvir a tua voz. Eu acabei de orar. Já estava terminando de orar ali. Toca o telefone. Naquela época não tinha celular, hein? Tocou o telefone. Era um servo de Deus que ligou para mim. E falou tudo que eu estava orando. Vou dizer o nome, pastor Pedrinho, que é uma benção. Sempre vou honrar esse homem. E ele ligou para dizer, olha filha, não desista, permaneça, continue firme. Mas eu não fui atrás de profeta aqui. Eu não fui procurar para saber o que ia acontecer comigo no futuro. Ele ligou porque eu clamei e Deus usou. Se você quer ouvir a voz de Deus, vai ler a Bíblia. Deus fala comigo na palavra.
Às vezes eu tô lá também chorando e tal, eu falo, Senhor, fala comigo, por favor, me dá uma palavra, uma direção. Aí eu abro a Bíblia e Deus, pá, Ele fala. É tremendo isso. Então, amados, vamos voltar aqui para a gratidão. Você tem que ser grata porque você não está sozinha. Você tem que ser grata porque Deus te livrou das trevas. Você tem que ser grata porque Jesus um dia te salvou. Jesus morreu no teu lugar. Ele deu vida eterna para você. Você tem que ter essa gratidão no seu coração. O Senhor, você tem que ser grata porque além de salvar você, Deus vai salvar a tua família. Ele te dá bens. Essas mulheres, elas estavam com o coração cheio de gratidão, que deram tanto até sobejar. Toma, mais. O que vocês precisam? Ouro, prata? Ou seja, Deus encheu eles de bens. Presta atenção, queridos. Deus encheu esse povo de bens, deu despojo para eles. E eles podiam dizer, não vou dar nada não, fazer tabernáculo. Pra que tabernáculo, né? Isso aí não vai encher nossa barriga? Vou fazer tabernáculo? Vou ficar com meu dinheirinho aqui, com o meu ourinho aqui. A minha tenda tá linda com aqueles vasos egípcios, né? Ai, eu vou tirar da minha decoração para fazer um tabernáculo que nem meu é? Não é assim que a gente pensa? Qual é a tua atitude quando você vai dar uma oferta? Quando você vai dar um presente? É interessante, mulher é assim, eu já fiz isso várias vezes. Você vai lá e você compra aquela roupa maravilhosa pra você. Ai, tem que dar presente pra uma amiga. Ai, tem alguma coisinha aí de 10 reais? 50, no máximo. Né? Uma lembrancinha, né? E aí a gente vai lá e compra uma coisinha. Queridas, como a generosidade vai abrir porta na sua vida, você não tem noção. Eu não estou falando de só ofertar para a igreja, para o Senhor. Estou falando da generosidade como um todo. Nós só pensamos no nosso benefício. Para mim é sempre o melhor. Agora, lembrancinha, né? Tá? Quanto vale uma amizade? Né? Quanto vale um casamento, seu esposo? Né? Às vezes eu dou umas cajadadas que é dura, porque foi duro pra mim também. E Deus falou comigo. O marido a gente compra qualquer negocinho, mas pra gente tem que ser o melhor, né? Queridas, a generosidade, hoje nós vamos falar sobre generosidade. Essas mulheres, elas doaram tanto, elas não estavam nem aí pra tenda delas, pro ouro, pra ficar guardando pro futuro, sabe? O Senhor fala lá em Mateus capítulo 6, né? Que se Deus cuida dos pardais, Ele não vai cuidar de vocês. A gente fica tão preocupado com o dia de amanhã, que a gente tem que juntar. E Jesus fala no mesmo capítulo que vocês estão juntando ouro, no lugar onde a traça vai comer, a ferrugem vai corroer. Acreditem em mim, creiam em mim, porque eu vou dar o que vocês precisam de melhor. É lógico que a gente tem que ter uma poupança, se programar para o futuro e tal, mas não ficar preso nisso, no desespero. É meu, não mudou para ninguém, porque senão vai faltar para mim, eu não vou ter nunca mais. Como é que eu vou me virar? Né? Então, a gratidão moveu o coração dessas mulheres. Eu já falei uma vez aqui sobre gratidão, vou mais pra frente eu vou falar, porque a gratidão é outra coisa que abre portas. E a gratidão, a porta maior que a gratidão abre é a porta da generosidade. Porque quando você é grata, você é generosa. Quando você é grata de verdade, o ser grata que eu tô falando é falar, obrigado, né? Ganha um presente, fala obrigada, guarda e esquece a pessoa. Presta atenção nas pessoas que te deram alguma coisa, que fizeram algo por você, que você não esperava. Você não esquece dessas pessoas. Você já parou para pensar nisso? Eu nunca vou esquecer. Eu nunca esqueci dos pequenos gestos de amor que mulheres fizeram para mim, e uma delas está aqui. No momento que eu mais passei necessidade na minha vida. Nunca vou esquecer. Nunca, né? E Deus colocou várias mulheres na minha vida que me abençoaram. Nunca, eu não esqueço o nome, não esqueço o sobrenome, não esqueço nada. Porque a gente lembra mesmo, essa generosidade toca o coração das pessoas. A generosidade vai te fazer vai fazer você tocar o coração de reis. Né? Eu separei alguns versículos, né, dos benefícios que a generosidade traz para as nossas vidas. Né? Então, aquelas mulheres, né, falando de mulheres, as mulheres elas deram o quê para Moisés, para Deus? Elas deram os seus tesouros,
Elas eram escravas no Egito. E quando elas não tinham nada, elas estavam acostumadas. Elas nasceram na escravidão. Foram 400 anos de escravidão. Então, você imagina, quando Israel entrou, era uma coisa, era uma condição. Depois que saiu, eles estavam escravos. Escravos não tem direito a nada. A nada. Eles apanhavam para trabalhar. E elas, de repente, ganharam ouro. Ganharam tesouros. A Bíblia fala que quando você dá coloca a escrava numa condição de senhora, meu Deus do céu, é um escândalo. E é verdade, né? Essas pessoas novas ricas, né? Que não tem, ficam metidas e humilham os outros. Não, elas estavam com gratidão no coração. E elas deram seus tesouros, elas deram tudo o que elas tinham. Aonde está seu coração, minha amada? Qual é o teu tesouro? Né? Jesus fala em Mateus 6, de 19 a 21, anota aí. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o seu coração. Você quer aprender a ser generosa? Doe aquilo que está no teu coração. Por que Deus pediu para Abraão, seu filho? Filho da velhice, né? Filhinho mimado, filhinho do papai, filhinho querido, amado. Nossa, imagina Abraão e Sara o que iam dar para essa criança, né? Eu vejo assim, quando a gente tá mais velho, com os netinhos, a gente faz tudo, né? Eu brinco lá com o Luca, meu neto, e falo, ai, você manda na vovó. Um dia ele falou para mim, criança não pode mandar, tá ligado no chão. Criança não pode mandar em adulto. Eu, Falei, mas você manda. Você é meu netinho, faz tudo que você quiser. Então, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. E às vezes Deus vai pedir exatamente isso para você. Você vê que Deus pediu para elas. E elas deram. Sem reclamar. Tanto é que sobejou. Tiveram que mandar parar. Eu fico olhando o dia, eu fico imaginando o dia que um pastor sério, honesto, né? Vai chegar e falar para a igreja, gente, para de dar oferta, porque esse mês já cobriu tudo, né? Já sobejou, pode parar de dar oferta. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Não. Primeiro, que o povo egoísta não dá. Segundo, que tem pastor que né? Que quer e não para de querer. Enfim, não vou falar mal de pastor, mas não é o caso da minha igreja. Mas existem pessoas assim. Então, queridos, o teu tesouro vem da onde? Quem te deu esses tesouros? Do Pai das Luzes. Está lá em 1 Coríntios, Tiago 1,17. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição. O que causaria escuridão? Então, queridos, tudo que você ganha, os teus tesouros, o teu marido, os teus filhos, a tua posição, o teu trabalho, a tua vaidade, enfim, tua posição social, o teu poder. Isso tudo é tesouro, que a gente não pode viver sem, não é? Você tem entregado para Deus isso? Você tem se desfeito dessas coisas e entregado para o Senhor? Né? Nunca vou esquecer da Mariana quando chegou, né? Eu quero marido de volta. Falei, entrega esse marido para Deus. Busca ele em primeiro lugar, que todas as coisas serão acrescentadas. E não foi o que aconteceu? A gente aprende a ofertar para o Senhor, a parar de colocar as coisas no altar, né? Tesouros, né? Onde está o seu tesouro? Dinheiro? Não vive sem dinheiro? Deus às vezes vai fazer você aprender a viver sem dinheiro, para que você possa ser generosa. Queridos, eu nasci em berço esplêndido. Se é a pessoa mais mimada nessa terra, fui eu. Meu pai me mimava demais. Eu tinha tudo e mais um pouco. Meu pai era um homem muito rico, me dava tudo que eu queria. Eu era assim, eu era a sétima, né? Ai, tô com uma vontade de comer hambúrguer. Sabe coisa de mulher grávida? Eu era uma menina, meu pai ia lá, saía de noite, meu pai já era idoso, ia comprar hambúrguer pra filhinha, né? Mas o meu pai me ensinou uma coisa tremenda, me ensinou sobre generosidade, e não só com a gente. Eu já contei semana passada esse testemunho, meu pai e minha mãe, de colocar mendigo dentro de casa para comer, né? Meu pai construiu, porque ele era empreendedor, ele construiu 3 igrejas, do bolso dele deu. Por isso meu pai era rico, né? E aí o que aconteceu? Tava mal acostumado. Meu pai trocava de carro a cada 6 meses, não era nem todo ano, era a cada 6 meses. Ele amava carro,
Então ele me dava o carro novo, direto. E eu não dava valor para essas coisas. Aliás, graças a Deus, eu nunca dei valor material. Mas um dia Deus me fez passar por um aperto para me fazer generosa. Porque a criança, quando é muito mimada, ela fica egoísta. Só pensa nela. Minha mãe falava, isso aqui é da Marcinha, isso aqui é da Marcinha. Era tudo da Marcinha. E os irmãos morriam de raiva de mim. Porque tudo era da Marcinha. E aí um dia Deus fez a Marcinha morrer, né? Para nascer uma outra pessoa. E eu tive que passar pela dureza. Eu tive que aprender a ganhar. Eu tive que aprender, porque eu só ajudava as pessoas, mas eu nunca fui ajudada, né? Então eu tive que aprender a receber, tive que aprender, né? É difícil. Foi que fui quebrada, fui moída, né? Mas é o meu tesouro, né? Entreguei pro Senhor. Deus, às vezes, ele dá um jeitinho da gente, de obrigar a gente a fazer o que a gente não quer, muitas vezes. Em Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus nos leva para o deserto para provar o que está no nosso coração. Tremendo isso, né? E é exatamente o que acontece. Tem gente que entra para o deserto e fica e morre lá. Porque xinga Deus, reclama, murmura, fala mal dos outros, dos pastores que cuidam deles e morre no deserto. Nunca vão ter as promessas. O egoísta nunca vai receber o melhor de Deus nessa terra. O egoísta só tem a perder, porque ele retém tudo. Olha o exemplo do Mar Morto, queridas. Eu já dei aqui várias vezes. O Mar Morto recebe água do Jordão, mas ele não distribui. Ele é morto. Ele não tem peixe, ele não produz, né? Então você tem que aprender a doar. Lembra do que eu falei 2.167 vezes? Deus fala sobre doar, ser generoso, não reter, porque quando você retém, você está retendo bênçãos sobre a tua vida. As mulheres doaram seus talentos. Deus deu talento para cada uma de nós. O que você tem feito para o Senhor com os talentos que Ele te deu? Lembre-se da parábola de Jesus sobre os talentos. Que quem enterra talento, Deus não se agrada. Deus tira daquele que entregou. Agora, aquele que produz, que vai fazendo mais e mais, o Senhor, Ele dá multiplicadamente. Lucas 6,38. Dai, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão também. Isso é lei do Senhor. Isso é palavra de Deus. Quanto mais você dá, mais você vai receber. Tem muita gente que não sai do deserto financeiro, porque não sabe dar, não sabe ser generoso. Talento. Você tem tantos talentos aí, o que você tem feito com esses talentos para Deus? Você que tem o dom da hospitalidade, abra sua casa para falar do amor de Deus. Você que tem o dom de fazer alguma coisa, seja como Dorcas, faça algo para abençoar os pobres, os necessitados. Você sabe fazer um crochê, um tricô, sabe fazer um bolo. Às vezes a igreja está precisando de recurso, levantar recurso para alguma coisa, né? Eu acho tão lindo lá, né? Meu ministério na igreja é o coral, né? O louvor, o ministério do louvor. Então, quando a gente tem um desafio a fazer, o povo é generoso demais. Nós estamos agora no desafio da cantata, né? Então a gente tem que comprar roupa, enfim, um monte de coisa, tablado, e decoração, e não sei o que, cenário, blá, blá, blá. A gente tem que levantar recurso. E o povo é generoso, viu, o coral que tá me vendo aí? Vocês são generosos, né? São generosos. E eu falo, gente, estamos precisando de dinheiro para tal coisa, vamos lá, O povo oferta, manda Pix, meu celular é um tal de... Eu abri uma poupança lá, é um tal de Pix entrando. Glória a Deus, povo generoso. E sabe o que eu vejo lá no Ministério do Louvor? Todos, sem exceção, são prósperos, são abençoados. Olha aí, gente, me recebe hoje com alegria no coração, viu? Eu tô falando de vocês. Então, é o povo próspero, abençoado, porque é generoso, oferta. Quando a gente vai fazer uma festa lá, né? Eita, comida que não para mais. Eu falo, gente do céu, precisamos parar de comer, vamos trazer saladinha de fruta. Aleluia. Talento, né? Vamos cantar, você que sabe cantar, vai cantar lá no coral, no louvor da tua igreja. Você sabe pregar? Prega. Se você tem oratória, o dom da oratória, vai estudar a palavra, vai pregar o evangelho para as pessoas, vai dar um ouvido para quem precisa de ouvir. Às vezes você tem o dom de ouvir. Aquela pessoa plácida, né? Aquela pessoa serena. Gente, quantas pessoas saem curadas só de desabafar?
Consultório de psicologia tá cheio, né? De terapia. Você vai lá, fala, aí você mesmo se entende, né? Não sei se é Freud ou Jung que você tem essa linha, né? Só você fala, e você mesmo vai falando com você mesmo vai entendendo. Quantas pessoas vêm falar comigo e desabafam tudo e vão embora e falam assim, ai, pastora, muito... às vezes eu não falei nada. Pastora, muito obrigada, viu? Pelos conselhos, nossa, não falei nada. A pessoa falou. Ai, muita sabedoria da senhora. Eu falo, tá bom, amém, né? Ouvido. Isso é talento, querido. E o tempo, elas doaram o seu tempo também. Lá em Êxodo 35, 26, todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. O que é fiar pelo de cabra? Misericórdia. Cortar o lã da cabra e fazer fio para que outra viesse a tecer. Porque, queridas, lá no deserto não tinha indústria, não. Achei que ia alimentar a cabrinha. Enquanto um cuidava do rebanho, o outro ia lá, cortava o pelo, e a outra tirava o fio, e a outra tecia, a outra tingia. Para comer, primeiro que era maná, né? Mas depois eles tiveram que aprender o quê? Não tinha indústria, queridos. É colher, plantar, esperar florescer, colher, moer, fazer o bolinho, etc. E tempo. Às vezes a gente quer as coisas assim, né? E Deus, ele tem um tempo para trabalhar na nossa vida. Então, dedique o teu tempo para o Senhor. Dedique o teu tempo para fazer algo para Deus. A Bíblia fala que quem dá aos pobres empresta a Deus. É Provérbios isso. Tá aqui, ó. Provérbios, ai meu Deus, eu vou achar, tá aqui. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Então, queridas, arrume tempo, separe as roupas aí no teu armário que você não use, pega a comida que sobrou, né? Ai, não tem tempo para fazer essas coisas, arruma. Pega um tempo aí e vai lá. Então, a gente tem que aprender com essas mulheres, que elas ofertaram em quantidade, elas foram generosas, em valor, elas deram seus tesouros, em variedade. Elas, nossa, cada uma fazia uma coisa, né? Entusiasmo, elas tinham entusiasmo para fazer. Faça com entusiasmo, queridos, porque Deus faz as coisas para você com entusiasmo. Deus está sempre querendo conquistar o teu coração. Já pensou nisso? Deus está sempre ali com a paciência dele, esperando. Vem, minha filha, vem. Eu sei que você veio hoje, você vai orar para mim hoje? Você vai me procurar hoje? Eu imagino Deus assim. E aí a gente vai, não tem tempo. Ele fala, uma hora ela vai ter tempo. Provérbios 19, 17. Isso, Provérbios 19, 17. Lê aí, Flavinho, em voz alta. Provérbios 19, 17. Resumindo, né? Quem dá... Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Ele nos devolve o bem que fazemos. Vocês estão entendendo, querido? Quando você faz o bem para alguém, você está dando para Deus. Jesus, o que Jesus falou para as pessoas? Ah, vocês me chamam de Senhor, Senhor, né? E muitos não vão entrar no reino do céu. Nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Ele fala assim, quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. E eles falam, quando foi isso, Senhor? Ah, quando vocês não deram aos pobres, aos necessitados. Vocês não me ver na cadeia, quando vocês não foram ver os necessitados na cadeia, quando vocês não foram dar amor, quando vocês não deram ouvido, é a mim que vocês fizeram. Vocês estão entendendo isso, amados? Ele está falando dos pobres, necessitados, das pessoas que precisam. Você já ligou para alguma amiga que se afastou da igreja, que alguém que está precisando de uma palavra de incentivo, de ânimo? Para um minuto do teu dia, porque um dia alguém fez isso por você. Um dia alguém fez isso por você. Por isso que você está aqui hoje, por isso que você está aqui me vendo. Um dia alguém falou do amor de Jesus para você, então retribua para Jesus. Falando do amor, convidando as pessoas para irem na igreja, para vir aqui numa reunião. Fale do amor de Deus. Abençoe. Amém, queridos? Então, mostre que você ama a Deus amando o seu irmão. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus ama também o seu irmão. Como que nós amamos? Ai, te amo, viu? Eu te acho uma gracinha, você é tão bonitinha.
Mas fica aí que eu fico aqui. Tá com fome? Ah, tadinha. Né? Eu vou orar por você, viu? Na tua fome. Né? Como que você mostra o amor de Deus? Alimentando quem precisa de comida. Amém, queridos? Então, quais são as bênçãos da generosidade? Já vou terminar aqui. Você fica parecida com Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando você é generoso, você se parece com Deus. Deus deu seu próprio Filho por amor de nós. Ele quer que você esteja igual a Ele. Quer que se pareça com Ele. Segunda coisa, você começa a ser admirado pelas pessoas. E você começa a ampliar seus amigos. É o que eu falei aqui. Ninguém gosta de gente egoísta. Os egoístas estão sempre sozinhos. Não é verdade? Isso a gente vê até na escola, né? Meu lanche, a minha bola. A bola minha não joga com ninguém. Né? Lá de pequeno a gente vê isso, né? E tem gente que continua assim. É meu, não empresto, não dou. Não, esse aqui é meu. Uma vez Deus ministrou meu coração. Eu fui lá no meu closet, né? Eu vi um casaco, queridas, misericórdia, eu fiquei com vergonha. Sabe, você vai guardando o casaco, você ama aquele casaco de paixão? Sabe quando eu comprei aquele casaco? Que vergonha. Eu tinha 13 anos de idade. Há uns anos atrás eu me desfiz dele, óbvio, né? Tá lá guardado, tanta gente passando frio. E eu com o casaquinho lá, nem entrava em mim mais. Eu gostava tanto dele, que era de marca, era famoso, e lá. Ficou lá, eu falei, meu Deus. Aí um dia a moda volta, né? Misericórdia. Não vamos reter, queridos. Passou a moda, joga fora. Deus vai dar a condição de você comprar outro. E amém. E bora lá. Amém? Então o egoísta fica sozinho, mas os generosos sempre vão ser lembrados por sua generosidade. É o que eu acabei de falar. Eu nunca vou me esquecer, eu nunca esqueço. O bem que as pessoas... Às vezes a gente ganha um presente do nada, assim, uma coisa que você está precisando, pode ficar para você, é teu. Meu Deus, a gente não esquece. E a gente não é esquecido quando a gente faz o bem para alguém também. Amém? Um sorriso que você dá, uma palavra que você dá no momento de dor, sempre você vai ser lembrada. A generosidade abre as portas com facilidade e você prospera. Você sabe que a rainha de Sabá foi recebida por Salomão por quê? Porque ela trouxe carros e carros de riquezas. E sabe o que aconteceu? O que Salomão fez com a rainha de Sabá? Abriu o seu reino para ela. E mostrou todo o seu reino para ela. Mostrou toda a sua sabedoria para ela. Porque ela fala que ela falava que ela nunca tinha visto um homem tão sábio em toda a vida dela. Então, pelos presentes que ela deu, as portas foram abertas para aquela mulher. E ela foi participante do reinado de Salomão, o Grande. Né? O maior rei que já teve, o mais rico, o mais próspero. Uau! Né? Então você quer ser próspera e abençoada, seja generosa. Um presente quebra o coração de qualquer um, minha querida. Quando você dá um presente para alguém, você desmonta. Como é que Jacó desmoronou Esaú? Botou todo o povo, falei isso já para vocês, né? Contei história. Ele mandou os servos dele irem na frente, levando camelo, cabra, presente de ouro, de prata. Vai na frente, vai levando, para desmontar o coração dele. Às vezes você tá bravo, eu lembro dos meus 4 filhos, o caçulinha era o mais esperto, óbvio, né? Aí eu tava brava com todo mundo, aí ele vinha, mamãe, te amo, viu? Para não levar. Eu falei, Aí aquilo desmonta, gente, uma palavra de carinho, de amor. Você saber conquistar, não por interesse, mas ser grato, né? O que tem um versículo também, eu pus uns versículos aqui, já vou ler para vocês. Quando você oferta, você ganha até os reis. Você ganha até os reis, pessoas... Se você quer alguma coisa, se você precisa de algo, vá na frente com uma oferta, queridas. Quando você oferta a Deus... Olha o exemplo de Judas e de Maria. Ambos eram discípulos de Jesus. Judas,
ele retinha o dinheiro. Ele cuidava das finanças de Jesus e os discípulos. Eles eram discípulos. Mas qual era a intenção do coração de Judas? Era o dinheiro. E na hora que os dois estavam no mesmo ambiente, Jesus estava na casa de um fariseu, os dois no mesmo ambiente, Judas e Maria. Maria entra, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e unge os pés de Jesus com um vaso precioso de alabastro. E dentro daquele vaso tinha um perfume que essa mulher estava guardando para uma necessidade. Era uma herança da família. Era algo que ela tinha para, no momento de necessidade, ela venderia, e era muito caro aquilo. Era a essência de perfume, algo muito difícil de se conseguir. E ela derrubou tudo aos pés do mestre. Quando Judas viu ela fazendo isso, ele falou, porque o egoísta sempre tem uma desculpinha, né? Cheia de sabedoria. Ele falou, podia dar para os pobres. Ele usou um argumento forte, né? Podia dar para os pobres esse dinheiro. Imagina, desperdiçando um óleo caro desse aí aos pés de Jesus. E Jesus fala para você, não entendeu nada. Você não entendeu nada. Olha a diferença do egoísta para o generoso, né? O que aconteceu com Judas? Traiu Jesus. Foi condenado. E Maria? Maria teve o melhor de Jesus. Ela tinha intimidade com Jesus. Ela amava e hoje ela está nos braços de Jesus. Amém, queridos? Qual foi o presente que essas mulheres lá de Êxodo, que ofertaram tudo, elas receberam a presença de Deus através do tabernáculo. Tudo aquilo que elas investiram, elas receberam de volta. A presença de Deus dando direção, a nuvem cobrindo o povo de dia e a coluna de fogo esquentando o povo à noite. Deus falava com eles ali no tabernáculo. Elas tinham o perdão do Senhor, através dos sacrifícios que eles faziam ali diariamente. Não é tremendo isso, querido? Uma oferta que você dá para Deus sem intenção, com gratidão no coração, porque reconhecendo o que Deus fez por você. A gratidão também, querida, porque você está viva, você tem o que comer, você tem o que te cobrir, você tem o que te leva de um lado para o outro. Meu Deus, tá reclamando do quê? Se tá cheio de pobre lá na rua, precisando de dinheiro, mendigando, morando embaixo de ponte. A gente tem que ter mais gratidão no nosso coração. Porque a gratidão vai abrir a generosidade, vai abrir o coração de Deus. Amém? A gratidão vai trazer recompensa. Não somente na tua vida, mas como filhos de Deus. Lucas 6 diz assim, 34 e 35. E se emprestam àqueles a quem esperam receber, que recompensa terão? Se você empresta para quem está esperando. Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vós, porém, amem seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Você reclama do seu casamento, do seu marido que não te dá atenção, do seu marido que é chato, que ronca, que solta pum. Você reclama do marido que tá gordo, mas o teu marido tá pondo comida dentro de casa. Teu marido tá te sustentando, ele tá se matando lá fora para te fazer o bem, para trazer o bem para tua casa, para os teus filhos, e você aí falando mal dele, reclamando dele. Você reclama dos seus filhos e tudo, mas foram filhos que Deus te deu, que você pôs no mundo. Você reclama que eles são mal criados, é a coisa mais antagônica que tem, né? Você é um mal criado, mas foi você que criou, não é? Menino mal criado! Ué. Até meus filhos brincam comigo, mãe, foi você que me criou, eu é mesmo, né? Então, queridas, é sério isso. Amem seus inimigos com atitudes, façam o bem, porque ele é bondoso, Deus é bondoso, até para os ingratos e os maus. Deus, ele é bondoso para os assassinos, Deus é bondoso para os ladrões. Porque se eles se arrependerem, eles têm salvação eterna. Pagam preço nessa terra, mas estarão para sempre com Jesus.
Se vocês fazem o bem, vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Você quer ser filha de Deus? Não é todo mundo que é filho de Deus, não. Você quer ser filho de Deus? Você tem que fazer o bem. Você tem que ser generosa. Você tem que amar os seus inimigos e orar pelos que te perseguem. Amém? Então, você vai ter segurança na vida. Salmo 37, 25, 6 diz assim: fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, e seus filhos serão abençoados. Quem que é generoso e empresta com boa vontade? Os justos. E seus filhos são abençoados. Sabe por quê? Você dá, você recebe. Eu fui filha de um pai generoso e eu colho isso até hoje. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Além dele ter me deixado uma herança, mesmo que se eu me desfiz de uma parte dela no momento que a gente passou, mas a maior herança que ele me deu foi a sua generosidade. Porque eu aprendi a dar para receber. Exercício, queridas. Exercício. Segurança na vida. Economia invertida, né? Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza, né? É o que a gente falou aqui até agora. Quem dá generosamente vê suas riquezas aumentarem. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então a economia do céu é essa. Quanto mais você investe, né? Para Deus, mais você tem retorno. Aqui você tem que investir na poupança, né? Mas não, para Deus é você... Te liberta, a generosidade te liberta do amor ao dinheiro. Se você é uma pessoa materialista, começa a abrir teu coração, querida. Vai praticando, é prática. Misericórdia, você tem a misericórdia de Deus e dos outros, porque diz assim em Mateus 5,7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você quer ter misericórdia um dia na sua vida? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu, por exemplo, estava muito bem num dia, no outro, acabou. Então, seja misericordioso, que um dia você vai precisar. Às vezes a gente olha o pobre e vira o rosto. A gente olha o necessitado, alguém, alguma amiga que está precisando de um conselho, uma ajuda, a gente vira o rosto. E lá na frente não reclama que as pessoas não estão nem aí com você. Porque você também não plantou, como é que você quer colher? Né? Tesouro eterno. Outro benefício da generosidade. Lucas 12, 33. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Abençoe que você vai ser abençoado, né? Os verdadeiros tesouros não são os materiais, queridos. Você quer ter vida eterna? Você quer ter um tesouro no céu? Abra a tua carteira, abra a tua bolsa e abra a tua boca para ajudar aqueles que estão necessitados. Abre o teu ouvido para ouvir, amém? Você vai ser sempre lembrado, né? Que é o que eu falei aqui. A gente nunca esquece o bem, o benefício. Um exemplo, José de Arimateia. Todo mundo conhece, está lá em Mateus 27, do 57 ao 60, Marcos 15, 43, João 19, 38. Cada um fala uma peculiaridade de Arimateia, de José de Arimateia. Ele era um senador famoso, ele era um homem honrado, era um homem rico e era discípulo de Jesus. Mas ele andava em oculto, porque ele tinha medo dos judeus, né? Mas ele era discípulo. E na hora que Jesus morreu, quando Jesus morreu, isso foi profetizado pelos profetas milhares de anos antes, né, de Jesus vir ao mundo, que ele teria a parte no túmulo dos ricos. Arimateia era um homem muito rico. Ele deu o seu túmulo, ele tinha acabado de comprar um túmulo para sua família. Ele entregou ele para Jesus, entendeu? Um túmulo naquela época não era caro, não era barato, até hoje, né? Não é barato, não. Eu sei porque eu tenho meus pais enterrados e a gente tem um gasto mensal com túmulo. Enfim, ele deu o seu túmulo para Jesus. Ele foi lá pegar o corpo de Jesus. E sabe o que aconteceu com Arimateia? Era um desconhecido, era um homem que vivia nas sombras. Ele era discípulo, mas ele estava no canto dele. Os 3 evangelhos falando de José de Arimateia. Até hoje, o nome dele ecoa. Nós estamos falando aqui desse homem hoje, por causa de quê? Da sua generosidade.
porque as pessoas que eram crucificadas, porque a princípio Pilatos não queria dar, as pessoas foram contra, porque os homens que eram crucificados, eles apodreciam ali e os animais iam comê-los. Era uma desonra morrer crucificado. Era a coisa mais vergonhosa que tinha. Era só os piores bandidos que eram crucificados fora da cidade, dos muros da cidade. Mas José de Arimateia deu um enterro digno para o mestre. Nem precisou, né? Porque Jesus saiu de lá. Ou seja, o túmulo voltou para ele. Não é interessante isso? Ele deu para o mestre. Na verdade, ele emprestou. Quem dá a Deus, empresta. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Tá vendo a palavra se cumprindo em Arimateia? Ele deu para Jesus, que era um pobre, né? Que não tinha onde cair morto, aos olhos humanos, né? Mas ele deu um enterro digno para o mestre. Mas ao terceiro dia ele não contava com isso. Ele ressuscitou. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa! A tua generosidade, ela vai encorajar a vida de outras pessoas. O teu testemunho de boas obras encoraja os outros a serem generosos também, né? Isso aí é algo que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Paulo, lá em Coríntios, aquele 2 Coríntios 9, que é um texto bem famoso, né, nas ofertas, ele estava estimulando os coríntios a doarem ofertas. Ele diz lá no capítulo 9, versículo 1 e 2, ora, quanto assistência a favor dos santos, né? Assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza. Eu sei que vocês são pessoas que ofertam, vocês são prestativos, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado a vosso zelo, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Ou seja, o que vocês aprenderam lá com os macedônios, vocês estão praticando, e isso tem estimulado as outras pessoas. Olha que interessante, queridos. A tua generosidade vai estimular os outros. A gente tem que falar assim. A gente tem que praticar na frente das pessoas, principalmente na frente dos filhos. Porque as tuas atitudes vão influenciar seus filhos. Você pode ficar falando, ensinando seus filhos, dando bronca, pondo de castigo, falando. Mas se você não fizer aquilo que você fala, seus filhos eles não vão fazer o que você fala. Eles vão fazer o que você faz. Eles vão fazer igualzinho. Então, se você desde pequeno ensina teu filho a ofertar, a doar, não ser egoísta, você vai colher um frutão lá na frente. Amém? A nossa generosidade redunda em bênçãos para nós mesmos. Quando a gente faz o bem, nós achamos que estamos abençoando, quando na verdade nós estamos sendo abençoados. Deuteronômio, Jesus quando falou lá em Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á, ele pegou o texto de Deuteronômio 15:10, diz assim, livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda boa obra e em tudo que empreenderes. Ou seja, dai e dar-se-vos-á, você vai ser abençoado. Amém? 2.167 ou 600 e pouco, vocês anotaram aí? Vezes que Deus fala sobre doar na Bíblia. É o versículo mais citado. A Bíblia, a gente fala, na Bíblia não tem coisa de oferta, dízimo é coisa do Velho Testamento, né? A Bíblia é o livro que mais fala de oferta e de dízimo. Assim, eu não contei as palavras, né? Não fui pesquisar. Mas eu acho que tem mais sobre ofertar, né? Dar, a generosidade. É a coisa que mais se fala na Bíblia, é isso aí. Foi o maior exemplo que Deus deu, nos dando seu filho. Então, gente avarenta não acredita nisso. Gente avarenta não acredita que ofertando vai ser abençoado. Retém e fica sozinho e não prospera. Além de nos ajudar, nossa generosidade abençoa outras vidas, né? Pensa nas pessoas que estavam precisando de um prato de comida na hora que você foi lá. Pensa nas pessoas que estavam precisando de uma palavra de ânimo e de repente você ligou e só para saber se ela estava bem, só para dizer que, olha, eu amo você, sabe? Você já ligou para tua mãe, para o teu pai hoje, a quem tem pai e mãe idoso? Sogra, sogro, né? Você já ligou para alguém que você não vê há muito tempo? Irmão, irmã, parente, amiga? Só para falar o quanto ela é importante para você? Meu Deus, como isso traz alegria para a gente.
essa tua generosidade vai abençoar as outras vidas, né? A gente muitas vezes faz as coisas pensando em ser reconhecido. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você dê sem esperar nada em troca. Nós já lemos isso aí. Amém? E a tua generosidade vai glorificar a Deus, né? Quem que está governando a sua vida é Deus ou Mamon? Você está sendo avarento ou generoso, né? Então, a tua generosidade vai trazer prosperidade para a sua vida. 2 Coríntios 9:6. Isso vos afirma que aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Quer ser próspero? Semeia. Quer ser próspero? Até o mundo já descobriu essa verdade. E nós que somos de Deus não descobrimos ainda. Agora eu vou ler aqui os provérbios. Anota aí, eu vou ler rapidamente. Provérbios 11:24. Quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Versículos falando a mesma coisa, né? Você dá, você recebe. Você não dá, perde. Provérbios, você perde. Deus tira de quem não dá. Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Provérbios 22:9. O generoso será abençoado porque dá seu pão ao pobre. Provérbios 28:27. O que dá pão ao pobre, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Misericórdia. A próxima vez que sair daqui, for para a cidade e cruzar com o pobre, não vire os olhos. Tenha sempre no carro alguma coisa para dar. Nem que seja uma moeda ou uma palavra. Mas não vire os olhos. Procure ajudar. Amém? Melhor é dar do que receber, né? Então, queridas, assim como a água, né, do Mar Morto, lembra? Assim como o dinheiro parado não tem utilidade nenhuma. Jó 1:21 diz assim: Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te deu e Deus pode te tomar também, se você não for generosa. Amém? Então, queridas, como eu estava falando, essas mulheres no deserto, elas ofertaram por gratidão. Que a tua oferta, que a tua generosidade seja movida por gratidão. É isso que agrada a Deus. Essas mulheres no deserto, elas ofertaram para ter a presença de Deus na vida delas. Deus te ensina, Deus está te ensinando a ofertar. Deus pede para você uma oferta, como ele pediu para Abraão o que ele tinha de melhor, o filho dele. Então, Deus está te ensinando que a generosidade vai trazer ricas bênçãos. É uma porta que abre caminho. E a primeira porta chama-se gratidão. A gratidão abre a generosidade vai abrir a prosperidade para a tua vida. É um segredo espiritual. Então, no meio do deserto, esse povo, nada faltava para esse povo. Porque eles foram abundantes em fazer a obra do Senhor. E quando eles saíram do deserto e foram para a terra prometida, o que aconteceu? Eles foram conquistar. E em tudo eles tiveram êxito. Diz que quando eles saíram do deserto e entraram lá em Canaã, na terra prometida, parou de vir o maná. Deus começou a prosperar, a abençoar o trabalho. Eles tiveram que começar a plantar e colher. Mas eles conquistaram. E nessa conquista, né? As 12 tribos de Israel entraram e conquistaram tudo. Na base da luta. Mas em tudo eles foram prósperos e abençoados. E vou dizer uma coisa para vocês. Os israelitas, né, os judeus, eles são prósperos até hoje. Eu não vejo nenhum judeu passando necessidade. Porque eles se ajudam. Eles aprenderam isso com a palavra de Deus. Eles se ajudam mutuamente. Eu não conheço nenhum judeu que é pobre, né, que não tá bem assim, que tá abaixo da classe média, né? É de classe média para cima. Por quê? Porque eles são generosos, eles aprendem isso de geração em geração. Deus ensinou isso na lei e é isso que nós temos que passar para os nossos filhos. Amém, queridas? Vamos orar?